gente está muito feliz, hoje é um dia muito alegre para o museu, a gente está muito feliz de estar abrindo essa exposição, que é uma realização que a gente está fazendo em parceria com o governo do estado da Paraíba, a Secretaria, me ajuda, Marielza, a Secretaria, né, de Estado, e o PAP, que é o Programa de Artesanato da Paraíba, também com apoio do SEBRAE e da São Brás. Então, é uma parceria que a gente começou com o Sérgio Matos, que hoje não pode estar aqui com a gente, mas que é um parceiro do museu e que ajudou a gente a articular. Essa exposição ela aconteceu primeiro na Paraíba, em janeiro, no 39º Salão do Artesanato. E houve essa vontade de trazer aqui para São Paulo e eles pensaram no Museu A Casa e realmente tem tudo a ver. Então, foi um encontro muito feliz. E a gente teve a sorte de contar com 6 dos artesãos que estão expondo, só não veio um, mas é uma alegria muito grande tê-los aqui em casa. A gente agradece muito, né, a presença. E agora a gente começa, então, o dia com dessa abertura, né, que vai até às 6 da tarde, com essa conversa mediada pela Regina Galvão. E depois a gente segue também com a exposição, a gente vai servir cuscuz nordestino, vai ter um show. Então, é para passar o dia inteiro aqui, tá, gente? Não vão embora. E também visitar a loja depois. Eu vou passar para a Regina para a conversa começar. Obrigada. Bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos aqui ao Museu A Casa, que é esse espaço incrível em que a gente valoriza, prestigia o design e o fazer manual brasileiro. Então, é uma alegria muito grande, eu sou jornalista dessa área, é uma honra ter vocês aqui, muito obrigada da gente poder falar dos artistas paraibanos que transformam o ordinário em extraordinário. Então, parabéns aí pelo trabalho de vocês. A exposição, não sei se vocês sabem, ela começa lá em João Pessoa, é a primeira no Salão do Artesanato Paraibano, onde eles apresentaram esses trabalhos, esses 7 mestres, e agora a gente está tendo essa oportunidade de ter esse trabalho aqui no Museu A Casa. Então, eu gostaria de começar com vocês, acho que do começo, para cada um contar como é que o papel foi parar na história de vocês. E como a Socorro é a única mulher aqui presente nesse grupo masculino, eu queria que você começasse, Socorro. Bom dia a todos. Meu nome é Socorro Souza, eu sou enfermeira, me aposentei faz pouco tempo, e o papel surgiu na minha vida há mais de 28 anos, que eu desenvolvo o papel artesanal de fibras vegetais. Uma vez eu estava saindo do plantão e tinha um paciente, ele disse: dona moça, por que a senhora está olhando ali, lá para o infinito, que não tem nada? Eu disse: se eu tivesse um tronco de banana, eu ia fazer uma ideia que eu tive. Aí ele foi e disse: me dê seu endereço. E me deu o endereço. E eu comecei. Aí, quando foi no outro dia, como eu tinha 3 filhos pré-adolescentes, tocaram a campainha assim, tipo, 5 horas da manhã, várias vezes. Aí eu fiquei indignada. Eu disse: puxa vida, ninguém sabe que eu dou plantão, um plantão carregado, eu tenho que dormir. Mas eu desci, deve ser alguém para bater bola, né? Chamar um dos meninos que depois eu esgano. Vou esganar. Quando eu abri a porta, era um senhorzinho. Ele estava com um caminhão, parecido mais com a carreta, cheio de tronco de banana. Eu tive que acordar meus filhos, na época eu era casada, chamei meu marido também para descarregar. Então, eu fiquei olhando assim, eu disse: puxa, isso tudo é uma bênção de Deus na minha vida. Então, por tentativa e erro, eu comecei a desenvolver as fibras de papel artesanal, tentando, errando. Quando for um dia, e tudo eu anoto, porque eu também sou inventora, graças a Deus. E comecei, aí eu fiz umas flores e fui para uma vernissage, lá em João Pessoa. Quando eu cheguei na vernissage, aí eu disse para... Mas, peraí, você começou da banana fazer papel? Comecei a fazer o papel artesanal. Mas quem que te ensinou isso? Ninguém, eu só tentando e acertando. No YouTube? Não tinha, antigamente, 27 anos, não tinha YouTube.
né? A ciência era atrasada, tudo era muito atrasada antigamente, né? Então, eu fui fazendo tentativa e erro. E quando a gente vai fazer uma experiência, a gente vai anotando o tempo, a hora, a temperatura. Foi por tentativa e erro. Então, como eu estava dizendo, fui para essa vernissagem e para curadora lá, eu disse assim, olha, eu trouxe essas flores para vender aqui. Ela disse, na vernissagem, você é doida? Uma vernissagem você trazer para vender. E eu gosto muito de dinheiro. Aí ela foi e disse, coloca aqui no meu escritório. E eu doida para vender e eu na vernissagem também. Aí tudo bem. Quando deu a hora, eu disse, olha, eu preciso ir. Aí ela disse assim, eu disse, me dê minhas flores. E como ela é muito conceituada, aí eu disse, me dê minhas flores que eu preciso ir embora. Ela disse, entra aqui no escritório. Comprou todas as flores. Aí ela disse, estou mandando para a Alemanha. Aí eu vi que eu tinha futuro naquilo, que eu comecei a desenvolver. Então, eu comecei a desenvolver, a fazer convite de casamento. As noivas dão muito trabalho. Convite de casamento, de noivado, de 15 anos, 80 anos. Aí comecei a desenvolver pastas, luminárias. E quando a gente chega agora em 2025, eu fui convidada, né, para ser homenageada. E o trabalho que eu desenvolvi aqui foi cocriação com o design Sérgio Matos. Sim, né? mas aí a gente já chega lá. Espera um pouco. Eu sou muito falante. Ô, Socorro, mas eu sei que você, além da banana, desenvolve papel com outras fibras, né? Eu desenvolvo o papel da fibra do coco, da fibra da carnaúba, da espada de São Jorge, o papel feito com a cebola, com alho, várias. A cana-de-açúcar eu pego lá na nossa lagoa, né? Pego um carro de banho e vou lá buscar. E os troncos de banana eu ganho de presente das pessoas, porque a minha casa não tem pé de tronco de banana. Então, as pessoas me dão os troncos de banana. Até na aula de música, onde eu estudo, as pessoas têm sítio, têm área. Ô, meu amor, eu converso muito, que eu sou tagarela, e aí elas dizem, eu deixo na tua casa e assim eu vou desenvolvendo. E você sabe que eu nunca soube que papel podia ser feito de alho, de cebola? Isso tudo foi experimentos seus, assim? Foi tudo nessa tentativa e erro que você falou? Foi tudo tentativa e erro. Eu tenho todos os registros, porque assim, quando a gente é inventor ou inventora, a gente registra tudo. Então, eu também comecei a testar o papel, porque eu queria vender o papel para os arquitetos, para os engenheiros, e eu queria saber o que era que o papel absorvia. Não é? Ver a porosidade do papel, o pH do papel, tudo o que ele levava. Se tinta a óleo, tinta acrílica, se uma aguada. Então, tudo eu fui desenvolvendo e registrando. E tem muita diferença do papel que a gente usa normalmente, né, feito da celulose, para os papéis que você faz, por exemplo, um papel de cebola, um papel de alho, um papel de banana? Tem muita diferença, porque assim, o papel da banana ele é feito de uma fibra longa, porque o tronco de banana ele é um pseudocaule. Então, ele é uma fibra longa, resistente, e você pode fazer o papel e ele fica translúcido, e eu posso observar a bananeira. Quando eu começo, eu observo a bananeira, se ela tiver um tom rosado, vermelho, quando eu cozinhar, ela vai virar cor de laranja. Aí não vai dar certo para ter um papel assim, tipo um tom de pérola. Já o papel da fibra da cana-do-açúcar, que tem aqueles gomos, eu tiro aqueles gomos durinho, todinho, numa guilhotina que eu fiz numa mesa, e fico só com o miolinho. Então, é um papel de fibra curta. Você pode rasgar o da cana-do-açúcar. O da banana, como é fibra longa, é mais resistente, ele não rasga. E também, outro papel de uma fibra bem miudinha, mas fica um papel excelente, é o da coroa do abacaxi. Aí eu faço também o papel da coroa do abacaxi. Cada fibra tem uma apresentação. Uma característica, Uma né? característica. Você está precisando voltar aqui e ensinar a gente a fazer todos esses papéis. Aí, deixa eu só falar. Aqui na exposição, na abertura, vocês vão encontrar luminárias, que foram cocriação com o Sérgio Matos, como eu falei, o design. Elas são feitas de fibra da bananeira. Já na loja, você vai encontrar uma luminária feita da fibra do coco, totalmente diferente. E você pode até manusear, né? Tocar para ver como são diferentes. Cada fibra é como nós, seres humanos, né? Cada um tem uma característica.
Muito bom. Agora vamos passar. Obrigada. Vamos passar aqui para o lado de lá. Eu vou perguntar para o Baba Santana, Babá Santana. Queria que você contasse, porque eu soube que você teve uma inspiração muito forte por conta do circo, né? Então, queria que você contasse um pouco essa sua história. Como é que o papel foi parar? Acho que já está ligado. Na real, eu trabalhava com festas, com eventos, aí fiquei cansado disso. E meu amigo Adriano, que foi pupilo, a gente começou a desenvolver o trabalho juntos. Aí chega uma época que cada um vai para o seu lugar e, em criança, eu construía meus brinquedos. Aí sempre fui apaixonado pelo circo, queria ir embora com os circos que chegavam na cidade. E a história dos brinquedos, eu comecei a fazer bonecos. Mas eu fazia os bonecos na intenção de brincar, de ter uma coleção de bonecos meu. Aí comecei a vender. E foi por aí onde eu tive paz, sossego, tranquilidade. Você trabalha com papietagem e papel machê? Também. Junto os dois, às vezes bota algum detalhe no papel machê, mas o forte mesmo é a papietagem. E você pode explicar para a gente qual a diferença entre um e outro? Porque o papel machê, ele é uma massa. Ele dá até mais trabalho de fazer, porque você tem de lixar e tem de passar uns produtos para ele ficar bacana. E a papietagem não, você vai montando papel sobre papel, e é mais rápido para você fazer, você vê logo o resultado com rapidez. E diferente da Socorro, qual papel que você usa? Qualquer papel, mas o jornal é o melhor. Mesmo não tendo jornal, vai acabar o jornal, mas tem o jornal. Nem que seja da Universal. E vão entregar para você o jornal lá na sua... Chega o pessoal, babá, estou levando papel, eu quero. Estou levando jornal, eu quero. Lá na Paraíba mesmo, a gente só tem um jornal impresso, que é o Jornal União. Agradeço demais. Mas sempre chega aos quilos, aos montes. Agora, no Salão de Artesanato, para essa exposição, a gente ganhou muito papel. Então, eles mandavam, a Marielza mandava o jornal. Está precisando, estou mandando. Está precisando, estou mandando. Chegavam os caminhões de papel para a gente. E, Dadá, você sabe que hoje de manhã eu tive que descartar umas caixas de remédio, pensei em trazer para você. Falei assim, acho que eu vou levar essas caixas de remédio para você. Aí queria saber como é que surgiu essa ideia de aproveitar a caixa de remédio para fazer essas construções que você faz. É muito incrível. Bom dia a todos. Bom dia, criançada. Na verdade, eu comecei a minha tipologia inicial no artesanato, era com pedras, né? Eu trabalhei com seixos, fazendo bonecos de pedras e emendando eles com durepox. Era um trabalho mais pesado. E depois essa tipologia muda para o papel, né? Mas como eu comecei o papel, até chegar na caixinha? O papel é rápido, mas o papel eu comecei a fazer na escola, quando trabalhava na infância com teatro, né? Eu já fui... Na minha primeira escola, eu já fui para o teatro, né? Já me mandaram para o palco e eu faço teatro desde criança e faço palhaço também há 45 anos, que eu atuo como palhaço Dadá. Circo e teatro, né? Carnaval, essas coisas todas. E dentro disso tudo está o papel, na confecção dos adereços, na confecção dos cenários, né? Dos figurinos. Ultimamente eu fiz um figurino todo com papelão também para o teatro. Mas essa confecção do papel é incrível porque, até chegar na caixinha, eu passei pelo principal papel, que eu chamo ele de principal, mundial, que é o papel higiênico. Pode rir. Mas porque o papel higiênico é o que é a matéria-prima do papel machê, não é, Babá? Ele é ideal para o papel machê porque tem que ficar de molho, como o Babá falou, né? A partir daí, ele é fantástico, porque ele faz uma massa muito mais delicada do que qualquer outro papel. Mas eu também, como o Babá falou, acho que Gel, Adriano, todo mundo aqui trabalha com todo tipo de papel, né? Até o papelão mesmo. Na oficina que hoje Gel está ministrando, a gente
trouxe, né? Caio estava com a gente, viu papelão de várias texturas, né? Papéis variados, até o papel da loteria, esse da Mega Sena, a gente trabalha. Já eu passo lá, já eu passo lá e pego um monte de papel da loteria. E jornal, que é fantástico também, né? Mas as caixinhas de remédio, na pandemia, eu tive esse insight, assim, né? Em plena pandemia, foi quando eu voltei para a tipologia, né? Para a minha tipologia de artesanato, que eu estava muito envolvido há mais de 30 anos com o teatro, com o circo, com a faculdade, né? Estudei. Então, esse tempo todo eu parei com artesanato e voltei na pandemia. Foi quando eu encontrei essa ideia, pintou a ideia das caixinhas, né? Era muito remédio. Todo mundo usa alguma coisa ligada não só a remédio, né, a medicamento, mas a caixinhas. Caixa de sabonete, caixa de perfume, caixa de sapato, caixa de tudo, né? Hoje mesmo eu cheguei no hotel, estou com gel no mesmo quarto, cheguei com 4 caixas, não foi gel, que eu achei na rua. Eu vou caminhar, qualquer lugar que eu chegue, pode estar chovendo, fazendo sol, eu vou caminhar. Eu saio no frio, adoro. E eu cheguei com 4 caixas que eu achei na rua para amanhã, para a oficina de amanhã. Já olhou para mim e falou: nossa, mas só você mesmo para sair carregando caixa uma hora dessa. Porque a gente acha na rua, né? É uma matéria, um material que está aí jogando no lixo. Eu considero que esse lixo é um luxo, porque a gente ganha dinheiro com isso, né? Tem muita gente, eu dou oficinas em outros lugares, que eu sempre falo para os alunos, ó, você pode viver disso, né? Você vai ganhar dinheiro com isso, com o lixo. Né? Você vai transformar esse lixo, não só reciclando, mas reaproveitando, ressignificando, que é mais importante, né? Você ressignifica esse material. E essas caixinhas viraram favelas, comunidades, prédios, casas, né? Que é onde as pessoas moram. Essas pessoas que tomam remédio. Esses remédios que... Aí é bacana, porque depois, muitos materiais, por exemplo, eu compro um mel de abelha. Ao depósito do mel, eu transformo num palhaço. Então, eu ganho mais dinheiro com o depósito do que com o mel. Não é? E isso vai, como sabonete, como perfume, o próprio remédio, né? Você compra um remédio, às vezes, tão caro, né? Mas você pega a caixinha dele e ganha mais dinheiro do que o valor do remédio. Então, isso é uma renda, né? Virou uma renda. Para mim, foi incrível eu me reencontrar e me reinventar na pandemia. Justamente, tive a sorte também de me direcionar de um centro de cultura que eu trabalhava há 30 anos para o Museu do Artesanato, onde fui muito acolhido por Gel, por Maria Elza, que está aqui, Janete Lins, que é nossa mestra, né, que acompanha a gente em tudo, o próprio governador da Paraíba, que eu trabalho para o governador há 38 anos, né, com o Estado. Então, hoje meu melhor lugar está sendo no museu, porque a gente tem uma oficina lá, eu e o Gel, a gente trabalha na mesma sala, construindo o tempo inteiro, todos os dias a gente produz, e essas caixas estão chegando de sacolas. Eu devia ter trazido, tá vendo? Pois é, mas vocês podem mandar pelo correio. Ô, Dada, e você consegue viver do artesanato que você faz? Eu hoje vivo bem melhor com o artesanato, mas assim, eu também sou funcionário público, né, como eu acabei de falar, esse tempo inteiro. Eu fiz teatro muito tempo, ainda faço palhaço, então são várias coisas, a gente não vive de uma coisa só, principalmente no Brasil, né? A arte não dá para você sobreviver disso, mas me satisfaz muito, né? Me satisfaz muito poder viver também da arte. Eu acho que metade da minha né, sobrevivência é com a arte, ou até mais da metade, né? Ótimo. E, Gel, agora é com você. Eu vi você falando no vídeo lá do salão que você faz porque você quer brincar, é para brincar. Na verdade, tem uma criança forte aí dentro de você? Na verdade, eu sou da zona rural. Eu sou o primeiro filho. Abaixo de mim tem 3 mulheres, 3 irmãs. Meu pai sempre trabalhou com gado. E nós tínhamos 4 currais, éramos 8 filhos, 4 homens e 4 mulheres. Então, cada filho tomava conta de um curral. O curral é onde o gado fica, e depois tem que tirar, né, os excrementos para colocar nas árvores frutíferas. Quando ele chegava de Samamede para Patos, um curral estava sujo, que era o meu, que eu estava dentro de casa, brincando de boneca com 4 irmãs. Então, eu apanhei muito
porque meu pai dizia: eu não quero filho meu brincando de boneca. Todo o meu trabalho começou com bordado. Está aí algumas pessoas que eu presenteei, com alguns colares que eu trouxe, e eu tenho uma dificuldade enorme de vender. Tudo que eu faço, eu dou. Isso é um pouco alma generosa também, né? Eu acho que Deve ter uma retribuição, isso daí. É uma coisa que me satisfaz. Eu sou funcionário do museu há 19 anos, já faço psicanálise há um bom tempo, tentando me desvincular daquele espaço, mas eu não consigo. A minha rotina de sair de casa e de ir para o museu, eu digo a Dadá, eu estou doido para ir embora, para trabalhar. Porque a gente hoje, Marielza está aí presente, que diz assim: Gel, você já trabalhou muito, porque eu passei pelas vacas gordas, magras, e estamos agora, né, num processo muito bacana, museu recuperado, funcionários, tudo andando a mil maravilhas. Que museu é esse? Desculpa. O Museu Janete Costa, da Museu Janete de Arte Costa. Popular Janete Costa, que nós trabalhamos. E eu fico numa sala com Dadá, brincando. Eu já passei pelo bordado. Aí, E bordado você aprendeu com quem? todas as minhas tias e minha mãe e minhas avós eram bordadeiras. Minha mãe bordava renda de birro desde 12 anos de idade. Então, eu via minha mãe indo para eu ia com minha mãe para as lojas comprar tecido. E eu fico aqui olhando as estampas, que é muito importante para mim, para o bordado. Só que me incomodava as pessoas dizerem assim: eita, olha um homem bordando. Aquilo para mim era preconceituoso. Aí eu deixei o bordado de lado e comecei com arte naif, que é uma arte ingênua, né? Que está muito ligada à minha alma. Eu fui premiado, as pessoas, eu vivi um bom tempo sobre isso. Era pintura? Pintura. Mas eu achava que as pessoas eram muito prepotentes. Os artistas eram muito egocêntricos. E eu entrei num processo minimalista, de achar que tudo demais me afetava. Aí eu digo, sabe de uma coisa? Eu vou deixar essa coisa da arte, de achar que o outro é maior do que o outro. Aí, por coincidência, Dadá estava solto no estado e chega no museu e vai trabalhar conosco. Então, a gente tem uma sala específica só para trabalhar com papel. Agora, eu não trabalho com todo tipo de papel, eu só trabalho com craft, que é um papel comprado, é um papel de qualidade. Eu não sei trabalhar com jornal. Já Dadá tem a facilidade de trabalhar. E eu não faço grude, como Dadá faz grude, que é uma pasta, uma goma, que a gente acrescenta na cola e dá mais consistência. Eu só trabalho com cola. E o meu trabalho, como eu trabalhei a vida toda com cultura popular, pastoril, lapinha, bumba meu boi, reisados, né, os brincantes, então esse é o meu universo. E eu tenho essa coisa de fazer, eu não consigo fazer duas peças iguais. Eu sempre faço, a gente trabalha junto, a gente arenga muito, porque eu faço... Arenga é o que é arenga? Briga. Ele faz de um jeito, eu faço do outro. Eu vou dar pitaco, ele não gosta. Ele dá pitaco nas minhas coisas, eu não gosto. Mas, assim, para mim, eu me sinto realizado brincar. E as pessoas chegam no ateliê, tem a loja e tem o nosso ateliê. A pessoa diz assim: que peça linda. Aí eu digo: é sua.
Ai, é mesmo? É tanto que a moça da loja, se chegar uma amiga minha e entrar na loja primeiro, ela não me avisa. Porque se ela me avisar, eu vou lá e ela não vende. Eu dou. Porque eu acho que é uma coisa minha, de minha generosidade. E você tem, então, você trabalha no museu, é isso? Eu sou Você funcionário do governo do Estado, né, sob a coordenação de Marielza. Tem o nosso diretor, que chama-se Fábio Boca, e a gente tem uma sala específica só da gente. E é lá que você faz, você não faz na sua casa, não? Não, em casa eu faço pouca coisa, assim, um bordadinho, porque eu entrei no processo de ansiedade, então eu bordo uns colarezinhos, umas coisinhas que eu vou adiantando. Mas a minha produção, quando Marielza assumiu a direção, ela disse, eu só quero você aqui terça e quinta. Aí eu vou terça, vou quarta, vou quinta, vou sexta e vou sábado. Porque isso me faz bem. Claro. Né? Aí Janete tem uma casa na praia e eu fiz uma cobra lindíssima. E Você encomendou? Você encomendou, não? Não. É um folclore da cidade de Cabedelo, que conta uma história de uma cobra que é gigante e hoje é decorando a casa dela. Quer dizer, então, que a cultura popular, a cultura paraibana, ela influencia muito o seu trabalho. Eu sou essencialmente cultural. Ótimo. E o colar bordado é esse? Ai, podia mostrar? Olha que coisa linda! Parabéns, que trabalho mais lindo! Só que, por exemplo, ela é minhonzinha, o colar ficou grande, eu não fiz específico para ela, mas foi... Eu poderia ter feito um colarzinho. Não, mas está bonito. Bom, agora o Adriano, então. Adriano, eu sei que você é pupilo, como o Babá falou, né? Babá falou, que você começou se inspirando nele. Então, como é que foi esse processo? E você trabalha hoje independente do ateliê dele? Isso. Eu comecei a trabalhar com Babá aos 14 anos de idade. A gente começou a fazer o trabalho, acho até a gente trabalhava com festas, mas já trabalhava com o jornal, né? Já fazia esculturas grandes de jornal, né? No tempo, dessas festas infantis. E foi um tempo depois que ele desenvolveu essa ideia de trabalhar com peças, a gente utilizava a cabaça e o jornal para fazer umas bonecas, umas bailarinas. Foi quando a gente começou a fazer esse trabalho, né, artesanal, né? E depois de um tempo eu me desliguei dele e segui também, né, fazendo o trabalho. Puxei um lado para fazer máscaras, animais, eu gosto muito de gatos, então a gente trouxe um pouquinho disso, palhaços também, e vim desenvolvendo. Comecei a participar do salão de artesanato, cheguei até a ter um grupo de pessoas trabalhando comigo. E depois, por um tempo, eu parei um pouco, entrei em outras atividades e veio o salão de artesanato, né, o convite de Marielza, e eu retornei, né, com essa alegria de refazer, né, voltar novamente a trabalhar com artesanato, que eu tinha parado um tempo, uns 2 ou 3 anos eu não fazia mais. Porque aí você faz o quê também? Eu voltei, eu sou professor de artes marciais também, então eu fiquei na área do Kung Fu, Jiu-Jitsu, né, me desliguei um pouco do artesanato e segui, né, a vida. Aí teve o convite de Marielza, através do governo do estado, para retornar no 30º Salão, a gente sendo homenageado. Teve a parceria com o Sérgio Matos e foi interessante, né? Foi uma alegria e inovação também, né? De fazer outras peças, criar outras coisas, né? Trazer. Então, conta um pouco, porque eu conversei com o Sérgio algumas vezes sobre esse trabalho que ele desenvolveu com vocês, e ele disse que muitas vezes ele pedia para vocês olharem no entorno, né, na cidade. O quanto isso fez diferença aí no seu trabalho? Isso. No meu caso, como eu já gostaria de trabalhar com máscaras, né? Ele trouxe a ideia, acho que cada um aqui, ele trouxe uma ideia do que a gente fazer com essa questão do entorno da cidade, né?
ele me trouxe a situação do Centro Histórico de João Pessoa, os torneados, né, cadeiras das igrejas, isso. Então, eu se baseei, né, tem algumas peças, até a Face da Arte, que ela traz um pouco desse torneado, também mostrando um pouco do rosto. Então, os desenhos também em cima dos azulejos. Então, foi em cima disso aí que a gente trabalhou. E antes dessa conversa, dessa parceria com ele, o seu trabalho era mais com animais, figuras humanas. Figuras humanas, isso mesmo. E agora, então, essas que a gente tem aqui na exposição é um trabalho bem específico, exclusivo, recente. Isso mesmo. E onde que você vende o seu trabalho? Do início, eu trabalhava em relação à feira do artesanato, né, que seria o salão de artesanato, no caso, e trabalhava muito vendendo em lojas, né, com lojistas, né? Por isso que eu tinha um grupo de pessoas trabalhando comigo. Foi aí que a gente foi diminuindo também, fiquei participando só mais da feira, e atualmente, vendo o pessoal entrando em contato também, o museu, ele tem um espaço, tem uma loja, né, onde a gente consegue colocar, tem alguns outros espaços também, né, que o pessoal consegue, a gente coloca lá, e tá essa força o artesão também, né? Ótimo. E eu não sei se todo mundo sabe, mas esse salão do artesanato paraibano é um salão que acontece 2 vezes por ano. No verão é em João Pessoa, que foi quando eles homenagearam os artistas do papel. Agora vai ter no mês que vem em Campina Grande, né, em junho, e a homenagem agora vai ser do macramê. Isso mesmo. E agora chegamos a você, Edinaldo. Você tem um trabalho também com papel, mas bem diferente, porque o seu trabalho ele remete ao metal, né? Tem uma tonalidade bem diferente. Queria que você contasse um pouco aí, como é que você chegou até esse processo. Bom dia a todos. Eu sou Edinaldo, sou do interior da Paraíba, de uma cidade chamada Lagoa Grande, terra do mestre e do rei do ritmo, Jacques do Pandeiro. Então, é uma alegria para mim estar aqui neste dia. É um momento de glória para nós do papel machê. Então, meu trabalho eu iniciei na escola, no ensino primário e também no ensino médio, quando se tinha o folclore. Então, nós trabalhávamos o papel machê, colocava lá na água, 3 dias, tirava aquele papel, triturava e a gente fazia as cabecinhas dos bonecos para fazer os fantoches. Terminando o ensino médio, esse trabalho ficou um pouco esquecido ao longo do tempo. Depois veio a oportunidade dos consultores do Sebrae, que chegou na cidade, e como a cidade é de Jacques do Pandeiro, me sugeriram fazer uma escultura de Jacques do Pandeiro. Isso me levou algumas noites sem dormir, pensando como criar. E uma certa vez eu vi um cesto de canudo, e daí eu disse, se o canudo vira cesto, também tem que virar a escultura de Jacques do Pandeiro. E aí eu comecei a criar a escultura, e tive a oportunidade de ter um sucesso na primeira escultura. Ao longo do tempo, comecei a expor no salão de artesanato, meio que desajustado as esculturas, mas assim ainda vendia. O que é desajustado? Você não gostava muito do que você estava fazendo? Porque não tinha um bom acabamento. Até porque eu não tinha tido ninguém para me ajudar a dar um bom acabamento. Era tudo muito intuitivo, então. Isso. Então, encontrei um mestre para mim, que ele hoje não está aqui conosco, mas também foi um dos homenageados. Encontrei Apolo no meio do caminho. Carlos Apolo. Coisa de Deus. E aí Apolo me deu umas dicas. E aí eu já fui melhorando, se aperfeiçoando naquelas esculturas regionais que eu ia colocar no salão de artesanato. Depois, na caminhada, também encontro Marielza, que eu considero ela uma grande mãe e uma grande incentivadora. E sempre ia lá, dava suas ideias, dizia como ficaria melhor. E assim eu fui me aperfeiçoando. Em 2019,
a cidade teve a alegria de celebrar os 100 anos da vida de Jacques do Pandeiro. E nisso saiu uma proposta de uma oficina que ia acontecer na cidade, na construção de umas esculturas de Jacques do Pandeiro. Eu disse, esta é a minha hora de eu crescer. E fiz a inscrição, não sabia nem quem era o professor. E eu tive a graça de ter babá. Então, participei com babá, 15 dias de muito trabalho, foi oportunidade ímpar, e aquilo que a gente ia errando, babá dizia, não, o caminho é esse, siga assim. E Ele deu muito trabalho, babá? Deu muito trabalho? E aí babá foi a grande luz que iluminou meu caminho e que me fez seguir e ser o que eu sou hoje. Então, dormiu. Agora, veio a oportunidade de 2025 nós sermos os homenageados do salão. E a outra estrela que abriu acredita, os nossos caminhos, foi Sérgio Matos. Então conta, assim, o que foi importante nesse encontro com o Sérgio Matos aí para o seu trabalho? Eu tenho um ateliê, o meu ateliê lá em casa, e tive a visita de Marielza, juntamente com a primeira-dama do Estado, tantas outras pessoas, e depois Sérgio Matos também entrou na história, e ele foi lá, viu minhas esculturas, e eu senti que não era aquilo ali que ele queria. E eu disse, pode dizer o que é que você quer que eu construa, que vamos construir junto. Então foi a oportunidade em que ele disse, vamos passear pela cidade. O que é que você tem de história desta cidade que nós pudéssemos criar uma peça? Eu disse, tem a igreja, tem o teatro, que é o segundo mais antigo da Paraíba, tem o centro histórico. Ele disse, eu quero ir nesse centro histórico, quero ir nessa igreja. Quando ele chegou, que olhou, ele disse, já sei o que é que você vai falar se você topar. Você vai retratar os mosaicos daqui da igreja. E eu, conhecedor da história da cidade, eu disse, não só tem esse mosaico. Tem milhares de mosaicos nesta cidade, das casas antigas, que era quando a economia lá girava em torno do algodão, da cana-de-açúcar e do agave. Então, o nosso povo lá, os ricos da cidade, era visto pela fachada da casa e pelo piso da cidade. E pelo piso da sua casa, o mosaico. Então, ele disse, vamos visitar estas casas. E saímos batendo nas portas, saímos visitando, porque cidade pequena, todo mundo conhece todo mundo. E aí ele disse, pronto, então agora eu preciso que você crie uma peça que tenha o piso destas casas. E lá fui eu, mais uma vez, quebrar a cabeça, como fazer essa peça. Ele disse que tem que ser uma peça utilitária. E nessa peça utilitária ele disse, vamos pensar uma fruteira, que é algo que toda casa precisa de uma? Eu disse, vamos. E aí ele deu umas ideias. Está aqui também meu amigo Gel. Liguei, Gel, como é que eu faço essa fruteira? Ele disse, pegue uma tigela de barro, coloque de boca para baixo e faça o papel machê nela que dá certo. E no final das contas, o final do resultado de tudo isso é o que vocês hoje vê na exposição que está aqui no museu. Então, para mim, é uma grande graça chegar aqui. Agradeço demais ao governo do Estado, a Marielza, por abrir essas portas maravilhosas para a gente. Agradecer a Sérgio, como seria bom que ele estivesse aqui conosco, mas Sérgio tem uma missão maior. Sim. E no salão, para mim, foi maravilhoso encontrar tantos mestres, tudo ligado ao papel. E você já conhecia os mestres que estão aqui? Não, eu só conhecia Apolo, Dadá, conhecia Babá e conhecia Gel
assim de longe, né? Mas a gente teve a graça de ficar junto lá no salão, e aí foi mil maravilha, foi um momento muito bom. E Adriano chegou para completar a história, e Socorro, com sua alegria, a nos alegrar, tantas vezes que a gente chegava tão cansado, e Socorro já estava lá alegre, feliz, a gente fechava junto o stand. Então, estar no meio desses mestres, para mim, cada vez mais, é um momento de aprendizado. Então, quer dizer, virou uma família, né? Acabou virando um Formamos grupo, uma família. Um grupo que vocês trocam, fazem trocas. Agora, a gente está falando da Maria Elza. Maria Elza, você é coordenadora desse programa do artesanato paraibano? Gestora. Tá, ótimo. E assim, você podia contar também, né, como é que foi esse processo de vocês convidarem o Sérgio Márcio? Não sei se todo mundo conhece o Sérgio. O Sérgio é um designer nascido em Mato Grosso, mas ele foi estudar lá na Paraíba, e aí tem um ateliê em Campina Grande, e hoje ele faz muitas dessas oficinas. É cidadão campinense? Não sabia disso, não. Ele recebeu o título de cidadão campinense. Porque Sérgio, é como você falou, ele, apesar de ter nascido no Mato Grosso, ele estudou na Universidade Federal de Campina Grande, que é uma das melhores universidades de desenho industrial do Brasil. Então, Sérgio estudou e teve raízes, né, fez laços com muita gente na Paraíba. Então, hoje ele tem uma loja aqui em São Paulo, mas o ateliê dele de produção das peças é em Campina Grande. Então, por ser lá, o ateliê dele, em Campina, ele usa muita mão de obra dos artesãos do entorno, né, da cidade de Campina e de todo o estado. Então, tornou-se um parceiro, e a gente, nessa parceria, a gente sempre contrata Sérgio, né, conversa com Sérgio, escuta Sérgio, para as oficinas criativas que a gente sempre faz com os artesãos no estado da Paraíba. Como é que funciona o salão de artesanato que o pessoal tanto falou, né? Nós temos 2 salões por ano. Um, como você disse, no verão, aproveitando todo o fluxo turístico, em janeiro, em João Pessoa. E o outro, que vai começar agora no dia 11 de junho, em Campina Grande, aproveitando o fluxo turístico do maior São João do mundo. Nas festas juninas de Campina Grande, todos estão convidados, inclusive, para a abertura no dia 11, às 6 horas da noite. Esses salões, eles são genuinamente paraibanos. Não são feiras como vocês estão acostumados a ver. Feiras que têm estandes de todo o Brasil, até do estrangeiro. Não. São estandes que têm, na verdade, espaços apenas com artesãos, artistas paraibanos. Por que isso? Porque a gente quer fortalecer o sentimento de pertencimento do paraibano, reconhecendo em si próprio, na sua raiz, na sua terra, a cultura e o folclore do local. Então, são feiras que são grandes. Por exemplo, a gente está aqui em São Paulo também participando de uma feira no pavilhão da Bienal, de apenas 5 dias. No estado da Paraíba, os nossos salões são de 20 a 25 dias. Então, são muito longos, né? É um investimento grande que o governo do estado faz com outros parceiros. O nosso grande parceiro é o SEBRAE, entendendo que o artesão é um empreendedor, ele não é um coitadinho, a gente não trabalha com assistencialismo, a gente trabalha com o artesão como protagonista, como empreendedor, como negócio, né? Que precisa vender suas peças de uma forma justa, com comércio justo, em gestão compartilhada, respeitando todos que estão dentro do processo, dentro da cadeia. E a gente sempre faz uma homenagem. Cada salão desse, ele tem um tema, e dentro desse tema, uma homenagem a uma tipologia. E a gente leva, quando a gente acaba um salão, a gente já está pensando no outro. Então, leva 6 meses produzindo o próximo salão. Quando acabou o salão do papel, a gente já sabia que o próximo salão, em junho, seria do macramê. Sérgio já estava contratado para fazer oficinas com os artesãos do macramê e já estava pensando exatamente no hall de entrada
do Salão de Campina Grande com esses produtos, que foi exatamente o que reverberou na exposição que está aqui. Porque o hall de entrada é aquele lugar onde a pessoa que vai entrar no salão, ela sai do mundo normal para mergulhar naquele tema da nossa feira, que é muito mais do que uma feira de artesanato, né? Como a gente chama. É um salão, uma explosão cultural, porque não só o artesanato está ali. A gente tem uma praça de alimentação com gastronomia típica, uma bodega paraibana, onde a gente vende a cachaça paraibana, a rapadura, o doce, o biscoito, tudo que é feito na Paraíba. E a gente tem apresentações folclóricas, culturais, no palco, musicais, tudo que é paraibano está ali. Então, nossa, quero conhecer. Acho que a gente fica animada. Agora, uma coisa que eu tenho ouvido muito é dos artesãos que muitas vezes a população local não reconhece esse trabalho. Você falou que é um salão exclusivamente paraibano. E os paraibanos, eles reconhecem esse artesanato? Se já reconhecesse, talvez não precisasse a gente fazer os salões. É uma política pública exatamente para que ele reconheça. Então, a gente ainda investe do salão ser genuinamente paraibano, para que essas pessoas que ainda não reconhecem, elas venham, elas percebam isso. Então, é por isso que existe um investimento muito forte, e, sobretudo, de ser somente da Paraíba. Certo. Porque a Paraíba é um estado que ele foi um pouco espremido entre o Rio Grande do Norte e Pernambuco. Pernambuco tem um poder de pertencimento muito forte. A cultura pernambucana, sobretudo quando a gente fala de Nordeste, né? O pernambucano ele tem uma cultura popular. O arquiteto já coloca nos seus projetos. Nenhum pernambucano faz um projeto de arquitetura para uma casa nova sem colocar um caboclo de lança, um tapete arraiolo, uma peça de cultura popular na sua sala, na sua casa, no seu cotidiano. Mas o paraibano, ele ainda realmente não tem isso arraigado. Então, o governador João Azevedo é um governador que eu até dizia a Renatinha, conversando com ela, é filho de um artesão, né? O governador é a segunda gestão dele, desde a primeira, desde 2019 a gente tem feito, é uma política pública muito efetiva, porque a tarefa de casa dele, ele fez escola técnica, hoje é o IF, né? Que foi Cefet, foi lá atrás escola técnica. Ele é engenheiro e ele fez edificações, e na época, quando ele chegava da escola técnica, a mãe era artesã e costureira, costurava para fora, e a tarefa de casa dele, depois que estudasse, era cobrir os botões das roupas que a mãe estava costurando para fazer as entregas das clientes. Então, ele sabe o valor do trabalho manual de cobrir um botão, né? E de ver a mãe, que também era bordadeira, tricoteira, crocheteira, fazia muitos trabalhos manuais. Até ver, por exemplo, que os arquitetos podem até nem decorar a sua casa da rua, mas decora a sua casa da praia. Ainda existe isso. A casa de campo, é como se o artesanato ainda fosse uma coisa menor, né? Mais rústica. Decora a casa do campo ou a casa da praia, mas sim, a casa da cidade ela tem que ser comprada em lojas industriais, né? E é uma pena, né? Porque todas as casas no Brasil estão ficando iguais. E a gente, né? E a gente precisa sem mudar alma. Isso, né? Precisa. Sem alma. Justamente é nesse movimento, nessa contramão, que a gente tem essa política pública efetiva. Que ótimo. Para que isso mude. Teve a felicidade do museu ser Janete Costa, porque foi a primeira arquiteta brasileira a incluir o artesanato nas grandes decorações dos ricos. De hotéis. E casas de ricos. Exatamente. Ela é uma pernambucana. Sim. Ela era viva. Há 25 anos atrás, nossa amiga ajudou a gente a criar o programa do artesanato paraibano, junto com a professora Janete, que tinha o mesmo nome, né? Xará, Janete Lins Rodrigues, que está aqui conosco, né? Que fundou a curadoria do artesanato paraibano, fundamos juntos o programa do artesanato e o museu,
que está lá com um acervo de mais de 1.000 peças, uma loja, uma oficina viva, que da Daigel é quem toma conta, tem uma biblioteca, Ariano Suassuna, só exatamente com arte popular e artesanato para consulta, e temos também uma sala de exposições, como vocês têm aqui, exposições itinerantes, né, temporárias, que são eles os curadores, que fazem essa curadoria. Lá está uma exposição chamada É o Bicho, e a próxima vai ser As Sereias. Né, Gel? Eu já tive a oportunidade de comprar 4 peças na Bienal no Ibirapuera. Quer dizer que você doa, mas você compra. Também. Eu compro, e o meu desejo eu sou solteiro, eu sou rapaz do Caritó, que é o meu objeto de pesquisa, são as moças que não casaram. Então, eu imagino que quando eu morrer, meu acervo vá para o museu. Muito bom. Janete, eu vou querer que você fale, mas só para não perder aqui esse raciocínio, que eu fico imaginando, né? Quando vocês que têm bastante tempo nessa trajetória, chega uma pessoa de fora, que é o Sérgio Matos, que a gente sabe que é adorável, que a gente sabe que é uma pessoa muito respeitosa com o trabalho do artesão, mas ele vai querer que vocês façam alguma coisa, pode ser, como é que foi essa troca, né? De um forasteiro chegar lá e falar, olha, vamos tentar fazer uma coisa nova, uma coisa diferente. Queria que você... E foi a coisa mais importante para a gente, foi a humildade dele. Ele não chegou prepotente, ele já sabia o que cada um da gente tinha a força de fazer. Por exemplo, para mim, ele encomendou uns tamboretes, e eu não consegui fazer. Porque a minha história eram as malas, eram os papangus. Aí ele olhou com outro olhar para aquilo e deu certo. Mas quando você não conseguiu fazer, aí você sugeriu alguma coisa? Como é que vocês chegaram num acordo? Não, eu fiquei assim muito temeroso de dizer a ele que não queria fazer aqueles tamboretes, que não era a minha praia. Mas aí, por exemplo, Dadá já se intrometeu, já pediu para fazer, já queria fazer e conseguiu fazer, e eu não fiz. Mas é ótimo, né? A gente briga por isso. Vou pegar lá fora, viu? Mas porque o Sérgio realmente foi incrível, ele é uma figura incrível, ele foi com a gente. Ele sugeriu para mim que eu fosse pesquisar na Feira Livre do Mercado de Campina Grande, as pessoas que trabalham com couro, chapéu de couro, sela de cavalo, malas de couro, né? E que eu fosse aprender, conhecer os pontos das costuras desse couro, para pegar o papel e costurar. Olha só que proposta fantástica, né? Para quem só colava, agora ia costurar. É o que vocês vão ver também lá aqui na exposição. Todo o meu trabalho lá aqui, né? É o boi, os palhaços, as malas, é tudo costurado com barbante. E olha, não é fácil costurar papel, né? Eu vou lá, mas Sérgio, costurar papel? A gente costura tecido e outros materiais, mas o papel, eu nunca tinha feito isso. E foi fantástico, como o Gel falou. É incrível você poder experimentar outra coisa, né? A tipologia da gente é essa, mas você já criou tanta coisa e de repente vem alguém e diz, agora cria outra que você nunca fez. Como foi incrível, para mim foi tão incrível que eu passei a fazer outros objetos, outras obras, também costuradas, independente do salão onde a gente fez isso, né? Então, seja incrível. Gel, eu sou uma pessoa muito tímida, muito reservada, e assim, fui para a psicanálise para falar, para vir para São Paulo. Por que Gel tem tanto medo de enfrentar isso? E São Paulo não está me amedrontando. Né? Eu estou numa felicidade. A oficina que nós demos foi fantástica. 2 dias é pouco. Eu imagino, mas você tem que ficar bem feliz em São Paulo, porque São Paulo está feliz de vocês estarem aqui também. E, Baba, agora você, me fala, como é que foi essa conversa sua com o Sérgio? O Sérgio mandou entrar na Igreja de São Francisco.
que é uma das principais, né? Lá da... Mergulhe na Igreja São Francisco, o barroco da Igreja São Francisco. Como eu trabalhei muito para a decoração do salão, não deu tempo eu terminar a minha coleção, que são 20 bonecas. Então eu só fiz 3, 4. E ficaram belos, que eu vou terminar. É lindo o barroco. Sim, mas lindo. você já fazia essas bonecas, não fazia? Já, mas a história do... Não fazia ela a história do barroco. Nunca tinha olhado, porque quando eu cheguei... grandes casamentos nessas igrejas ricas. Quando eu cheguei para morar em João Pessoa, eu fui morar ao lado da Igreja São Francisco. Então, o colégio que eu fui estudar era na Igreja São Francisco. Então, toda a minha história foi da Igreja São Francisco. Fiz muitos casamentos da Igreja São Francisco. Eu adorava o cheiro, aquele cheiro da igreja. Cheiro de morcego, mas era interessante. E é interessante, né, que chega uma pessoa de fora que vai despertar o seu olhar para algo que estava do seu lado o tempo todo, não é isso? O tempo todo. E você ensina a sua arte para... Ensino com o maior prazer. Eu estou dando uma oficina agora para uma freira americana. Ela me conheceu o trabalho no salão, eu não conheci ela. Ela ligou para mim e falou assim, eu quero fazer uma oficina com você. Quando ela começou a falar, eu pensei que ela era uma argentina, assim, com 2 metros de altura. Aí a mulher disse, eu vou chegar no sábado aí na sua casa. Quando ela chegou, uma senhorinha desse tamanho. Eu sou a Gladys. Aí houve uma paixão entre os dois, ela queria me... Não, você vem para a minha casa, você passa o dia aqui. Aí ficou amiguinha. A gente brinca de bonecos juntos. Que ótimo. Eu fiz um com milhões, eu não sei mais, Brasília, Minas, enfim, quase todas as cidades da Bahia. Eu vivo de oficina, porque eu vivo exclusivamente disso. Meu quem dinheiro que compra? É isso. Quem que é a sua clientela? Como é que eles chegam até você? No passado, eu vendia muita lojista, só que lojista, ele quer assim, eu quero 10 bonecos exatamente, eu não sei fazer 10 bonecos do mesmo jeito, sabe? Eu fiz agora 80 para uma instituição, antes de vir para aqui. Quando eu terminei, eu não aguentava mais nem ver azul. Azul ultramar, quero não. Quero não. Aí foi legal, é legal. Mas você, no depoimento que você deu para o salão, você disse que você já vendeu para o exterior, que vem muito estrangeiro. Eu não gosto muito dessa história. Eu vendi para a França. Não, eu quero vender para o Brasil. Eu sou brasileiro, eu sou nordestino. Quem consome meu trabalho são os brasileiros. A pessoa compra, um francês compra, ele vai lá saber quem é babá? Ele comprou porque é bonitinho, é colorido, eles são muito cinza, né? A Europa é toda cinza, né? Aí, tendo um boneco colorido, vai compor a decoração dele. Não é a minha história, eu quero que você tenha um babá na sua casa. Ai, se Deus e quiser. você chega e faz, oi, babá, sabe? E os paraibanos, eles compram? Compra. A época que eu mais vendi foi a época da pandemia. Eu nunca ganhei tanto dinheiro na época da pandemia, porque todo mundo ficou em casa, queria alegria, queria dar um tapa no visual da casa, aí dizia, babá tanto. E tem muito essa história do presente, do aniversário. As pessoas ligam para mim, eu quero dar um presente. Natal é uma loucura, porque todo mundo quer dar um presente de babá, né? Ainda bem que isso quer shopping, né? Que ótimo. Olha Regina, lá, boa dica, gente. Aqui na plateia, a gente tem o maior fã da obra de babá, de Dadá e de Gel, que é o Roberto. Ele é um médico aqui de São Paulo. Compra tudo. Os meninos não podem fazer nada que ele compra. Podia, Roberto, fica aí podia em pé, vir para Roberto. cá, né, Roberto? Dá uma palavrinha. Ele é um grande consumidor. Ele é colecionador de obras do circo. Então, queria que você contasse como é que começou essa paixão, né? Bom dia.
para mim estar aqui com essas figuras, dois estão em casa, não é verdade? Babá, vocês verem, ele está quase na mesma forma, porque ele toma café, ponto final. Em casa não tinha açúcar hoje. Mas o fato é, eu acho que Mais pertinho. esse país, eu já tive oportunidade de trabalhar como médico em Boston, no Canadá. Esse país é uma história ímpar, que o brasileiro não acordou ainda, né? Quando o Babá fala para o brasileiro, o brasileiro às vezes não dá importância da dimensão que aqui está. É isso que acontece, né? Então, eu de criança, eu ia para o Viaduto do Chá, com 12 anos, era a minha casa. E a Relia, que era um grande palhaço, falava que na Praça da Sé é que ele aprendia, porque tinha um comedor de fogo. Eu me lembro da época, quando foi a morte de Vlado, né? Que Dom Paulo, eu tenho uma paixão muito grande por Dom Paulo, eu sou judeu mais reformista que vocês vão trombar. Eu já fui casado, já tomei passe no centro espírita, e na época, ali na praça, passam 1 milhão de pessoas por ano. É onde a gente vai passear, é onde a gente leva as pessoas de noite no Mercadão para ver o que é São Paulo, não é? Então, daí eu comecei a fazer colecionismo. Eu não sabia, mas alguém ia viajar, traz um sabão, traz uma caixinha de fósforo. E aí eu fui andando por aí e fui conhecendo a beleza. E a minha alegria é ligar para essa turma que a gente se fala quase toda semana. 6 horas da manhã. Dadá faz um trabalho há 45 anos, não tem da dimensão do que é ser palhaço, né? O palhaço é uma alma muito triste. E quando eu também fiz clown, a gente quando coloca o nariz, né? A gente atende muito, eu sou radiologista, meu pai era médico, né? E quando a gente vê o número de autistas, que eu acho que às vezes estão extrapolando também, né? Mas uma oficina dessa cura, arte e loucura é maravilhoso, né? Nós estamos vivendo uma epidemia de mutilação, de bullying, e uma oficina, quando dá Babá, essa figura aqui, que às vezes eu ligo, ele já está, se está triste ou não, que é Adriano, né? A história da bananeira, né? Então eu acho que isso é muito rico. E eu acho que o mundo cada vez mais está precisando dessa história, embora não reconheça. Uma pergunta que eu sempre faço é: por que a arte popular vem do pobre? Vocês perceberam quantas vezes eles falaram do lixo? O Brasil recicla 2% do lixo. Nada, né? Então, a teoria, o que a gente vê na TV, não é o que acontece dentro de uma casa, né? Eu sempre pergunto para as mães dos autistas, né, que agora tem o primeiro Centro Mundial de Autismo em São Paulo, né? Porque essas mães, o sofrimento, eu sou radiologista infantil, você sentar e ver uma mãe dessa chorar e abrir o coração, né? Mas ninguém quer, todo mundo quer um Instagram, não tem jeito. É aqui, é num pedaço de papel, todos eles reciclam, todos eles falam de sustentabilidade, e a gente no país não tem isso. Ali está sentado o Ginga, que é um dos grandes artistas também, que nós ficamos chutando a bunda dele para ele voltar a fazer. Ginga salvou, ali na favela do Damasceno, muitas crianças. Muitas crianças. Ele fala, hoje não dá para vir, não é? Por quê? Laila tem os alunos mais violentos lá da Zona Leste, como professora, se aposentou. E todo professor tem um trauma, não aguento mais o aluno, né? A gente que também dá aula, a gente tem carreira acadêmica na Santa Casa, o nível das pessoas que vêm para uma aula hoje, fica todo mundo desesperado, que não sabe. Se ninguém, esse negócio do EAD para aprender medicina, não vai. Não tem como. Ninguém aprende, ele está com uma tendinite, não adianta levantar o braço na televisão. Ele quer sentar e conversar. E o mundo está com essa dificuldade de entender o que todo mundo está vendo na televisão. Agora, interessante que você está falando do autismo, porque você dá aula para alunos autistas, Dadá? Já tive essa oportunidade, né? Não só de dar oficinas, como também, não só de artesanato, como do circo, né? Como palhaço. Eu falei até para uma pessoa hoje aqui que estava conversando, de colocar um nariz de palhaço no autista, fazer uma maquiagem no autista é diferente demais
de uma outra criança, né? Mas é incrível como eles gostam disso, né? Como é uma fantasia tão grande, eles brincam com isso, é fantástico, né? E já dei aula também de modelar, né? De trabalhar com a criação, né? Com artesanato. Não só autista, né? Eu tive essa oportunidade, mesmo quando eu ainda não era formado como professor, eu já dava aula, né? E isso foi bacana, porque para todo tipo de gente, né? Assim, inclusive dependentes químicos também, né? Com terapia ocupacional, que a gente conseguia ver, era uma satisfação incrível, ver que aquela pessoa se recuperava com o tempo, né? Saía das drogas, do álcool, através da arte, né? A arte ocupava e ele conseguia perceber, se ver, né? Se descobrir como ser humano, e que aquilo não era, aquilo estava destruindo, por exemplo. O autista também, eu achava incrível, como era essa brincadeira, né? Apesar de muitas vezes, quando eu me vestia de palhaço, eu chegava para fazer uma apresentação, principalmente para os autistas, nossa, na metade eu já não tinha mais nada, já tinha arrancado o nariz, puxava o óculos, puxava a peruca, eles queriam pegar, né? Eles sentiam essa necessidade, era uma destruição, mas era no bom sentido, né? Ótimo. Eu só queria finalizar. O que ele falou da destruição, a Janete, a gente tem uma amizade muito estreita na FENEARTE, né? O pessoal fala que eu sou fura-olho, porque eu entro antes e compro as coisas. Esse acervo de 8.000 trabalhos não é meu. Esse trabalho é deles. Eu sempre falo isso. Esse acervo é dele. Agora, o artesão é da mão, sabe, é da mão para a boca, né? Eu preciso vender, porque esse é o meu ganha-pão. Esse é o meu ganha-pão. Então, quando eles vão ao galpão, fica um galpão na Barra Funda, que é um inferno todo final do mês pagar, não é? Mas a gente não tem o apoio, não é uma política pública, é muito lindo na televisão, mas é como as mães de Down, na hora que ela chega em casa, é com ela. Ai, desculpa, não entendi. O que tem o galpão na Barra Funda? Existe um galpão que eu adoraria abrir para o público, mas é a gestão do espaço de cultura popular, que esse país, eu faço aula de sanfona, de gaita do sul, que não tem nada a ver com pé de bode, são 2 instrumentos. Então, essa cidade de São Paulo, às 3h30, vocês vão ter um grande artista. Mas esse galpão com 8.000 peças é seu? Esse galpão, quem paga sou eu, mas a arte é deles. É o Instituto Brinquedo Vivo, que a gente fez, são 2 pessoas. Agora, o Estado não ajuda, o município não vai, mas o porquê disso, né? Por que é que aqui devia estar lotado e tem menos gente fazendo, sabe, o respeito disso aqui? As escolas, os alunos não têm mais paciência para ir para a escola atender uma terceira língua. O número de criança deprimida é um escândalo, não é? Porque você tem que passar no vestibular para Então, qualquer psicopedagoga, né, sabe disso. Agora, quando eles fazem uma oficina dessa, essa criança ama, ela tem paixão. A minha filha fez artes cênicas, o que eu vi? Mas você vai deixar sua filha ser atriz? Hoje ela está em Barcelona, ela está num projeto de gerenciar as relações dos museus, sabe? A relação dos museus. O MASP recebe 1 milhão de pessoas. O Museu da Paraíba é de uma delícia chegar lá atrás, naquele espaço. Ele precisou se virar de um jeito para conseguir fazer um espaço. E outra coisa, a produção. A produção é no tempo deles. As pessoas não entendem isso. Uma vez eu me lembro o trabalho do Ginga, uma pessoa, eu quero 60 palhaços desse. O Ginga parou de fazer, ele é bonzinho, vai começar. Ele não fez 60 palhaços porque demora, é o tempo das pessoas. E as pessoas perderam entender que perderam o tempo da pessoa. Então, esse projeto que é de Brasil, Sérgio, eu acabei de trocar com ele está na Amazônia, né? Sabe? Então, ele teve a gentileza de valorar o trabalho dessas pessoas, porque todo mundo chega para o artesão e fica lá. Sabe, eu já vi da cena de botar lá e falar, eu vou pagar tanto, senão você pode guardar tudo. Ele não é um caroço, não é um bagaço de laranja, você entendeu? Então, o respeito pela arte, muita gente lá de fora já descobriu e o brasileiro ainda não entendeu. Esse espaço na Barra Funda é aberto ao público? Ele com hora marcada, ele é aberto, não é? A gente recebe
as figuras vão lá, é meia-noite, é 1 hora, mas a gente adoraria receber as pessoas, mas a gente precisa de ações, sabe? De que a gente pudesse levar para as escolas, como a gente fez para o SESC. Certo. Então, acho que é isso que a gente busca e entender que essa arte salva vidas. Se o médico é importante, eles são médicos honorários, com certeza, porque esse trabalho de sentar com o autista, sentar com a mãe dessa criança, possivelmente vocês convivem com autistas. O governador assinou um negócio do cannabis porque ele tinha um sobrinho que convulsionava. Então, interessou a ele assinar que cannabis, sabe, cannabis não é cultivar 5 pezinhos de maconha em casa, isso não é isso. Agora, você tem que estar aberto. A sociedade, o Brasil continua sendo um país, me perdoe, mas racista, sabe? A gente, o resgate negro, todo mundo que trabalha comigo na clínica é de todos os gêneros, eu brinco, coloridos, religiões, né? E é um país que essa semana saiu um trabalho de miscigenação, é a maior miscigenação do mundo, por isso que é um grande país para morar. Né? Mas a gente está aqui nesse bate-papo, que acho que é isso também, né? De fazer essas pessoas serem valorizadas, a gente aprender com eles, mostrar o trabalho, é o que a gente tem feito aqui nesse Museu A Casa, né? Já há mais de 20 anos, quase 30. Aqui é um ponto, sabe? Isso aqui é um... 20 anos. Olha que momento bom para se comemorar. É um espaço de respeito, é só quem não está no administrativo daqui que não sabe como é difícil manter uma porta dessa aberta. A Renata Melão sabe bem. Agora, deixa eu passar a palavra, que a gente está chegando para o final do nosso bate-papo. Janete, você que é charada, Janete Costa, né, uma pernambucana aí que teve uma importância muito grande nesse cenário do artesanal brasileiro. Você me contou, antes dessa conversa, que você mapeou o estado da Paraíba, o artesanato do estado da Paraíba. Eu queria saber como que é esse artesanato, né? O que tem lá na Paraíba para a gente conhecer do artesanal brasileiro? Então, queridos, antes de colocar essa questão, eu queria só reforçar o que o médico acabou de falar. A arte cura, e ela existe porque a vida não basta. Então, eu acho isso muito importante. E eu queria fazer 2 colocações antes de falar sobre esse histórico, porque, como eu estou desde 2003, desde o início, dentro desse programa, acompanhando o crescimento, e eu sou uma pessoa extremamente positiva, esperançosa, eu tenho observado que, ao longo desse tempo, alguma coisa tem acontecido no meu estado. Tem havido uma ampliação, eu diria, desse sentimento de valoração do artesanato. Por quê? Porque, ao longo do tempo, cada dia mais, isso é uma questão de formação de hábitos, não é verdade? E a gente sabe que formar hábitos demora algum tempo. Mas o verniz, vamos dizer assim, o alto que acontece para as pessoas, que está devagarinho, mas está progredindo. Hoje, a gente já sente na sociedade, na população, uma busca pelo salão, uma pergunta, uma inquietação, e dia a dia a gente vê uma ampliação nas visitações. Não é à toa que nosso salão nós conseguimos manter 20 e 30 dias, que é uma coisa que surpreende, e surpreende até o ministro. O ano passado ele disse para o governador: eu não acredito, eu vou ver em loco como é que vocês mantêm um salão durante 20 dias, durante um mês. Porque isso é diferente de todos os estados do Brasil. Nós dizemos isso de alto e bom som, porque conhecemos a realidade. Todas as feiras, todos os salões, em todos os estados, são menores. E nós conseguimos reunir mais de 500 artesãos durante todo esse período, e com uma frequência maravilhosa, e que a cada dia está aumentando. Então, isso significa que a autoestima do paraibano pelo seu produto, pelo seu artesanato, está se ampliando. Essa é uma questão.
Eu digo isso porque também sou diretora de um museu e eu vejo que algumas políticas redundam nessa ampliação, um crescimento, às vezes, exponencial de presenças, de visitações, em função de certas ações. Por exemplo, a Semana dos Museus, a Primavera dos Museus, são ações feitas pelo IBRAM e que estão proporcionando essa formação de hábitos entre nós brasileiros que não temos o hábito de ver museu, não é verdade? Agora, voltando para o nosso artesanato e o nosso papel. Desde 2003, aproximadamente, nós fomos contratados pelo SEBRAE para fazer um mapeamento de todo o estado da Paraíba, porque até então não existia, sobre as tipologias do artesanato, os núcleos de artesanato, e, evidentemente, nisso entrava a questão da valoração da matéria-prima local. E aí, juntamente com o José Nilton, que é outro professor de artes lá da Paraíba, nós percorremos praticamente os 223 municípios da Paraíba, pesquisando em loco o tipo de artesanato. Foi aí que possibilitou que a gente dividisse a Paraíba em núcleos de produção artesanal, do couro, da renda, da tecelagem, labirinto, bordados, cerâmica, todas as áreas, não é? Por exemplo, a cerâmica, ela existe onde existe a argila, evidentemente. Então, e normalmente ligadas à cultura quilombola. Os maiores ceramistas vieram dos quilombos, estão aí ainda produzindo. As bordadeiras, a renda renascença, foi um núcleo no Cariri que se formou, que se fortaleceu com a instalação de um equipamento Crença, que é o Centro do Artesanato da Renda, e que hoje está se expandindo e ganhou o mundo. Então, eu diria que eu queria também acrescentar um dado, a partir da minha observação, que vocês falaram muito no Sérgio, humilde, que chegou e que pediu, e que veio se identificar primeiro com a riqueza, com a nossa riqueza, para poder desenvolver o trabalho dele. Aí eu diria outro nome que nós temos, que é Ronaldo Fraga. Ronaldo Fraga foi ministrar uma oficina de renda renascença e se aliou a um artista plástico, que nós temos, um artista, Flávio Tavares, que editou já vários livros, e com a riqueza das sugestões de Flávio, contidas naquele livro, ele inspirou uma coleção que ganhou o mundo. Então, essa combinação, essa identidade que existe e essa humildade dos grandes artistas, dos grandes oficineiros, que a gente conta para crescer o nosso artesanato. Então, a cada artesanato, a cada salão, Marielza, sobretudo, que é uma gestora eficientíssima, ela tem uma visão além do tempo e ela busca alguém que possa vir dar luzes aos artesãos. E isso tem acontecido a cada salão. É do crochê, é do bordado, do labirinto, que foi outro que bombou. Então, a gente vem bombando em todos os salões. E esses representantes aqui, que muito nos honram, foi a grande descoberta, a associação deles foi que fez o grande sucesso do nosso último salão. Eu posso confirmar que eu, como jornalista dessa área, realmente eu estou nessa área há mais de 20 anos e a gente percebe mesmo que o artesanato tem ganhado um destaque muito grande, assim, cada vez maior, um espaço maior. Quando eu trabalhava na Casa Cláudia, a primeira sessão que caía quando entrava anúncio era do artesanato, era a oficina do artesão. Hoje, você entra numa mostra de decoração, hoje a Casa Cor está abrindo as portas para a imprensa, e você vê hoje nas mostras de decoração arte popular e artesanato. Então, Renato Imbroís, Glória Calil, Cavaleira. Nomes. Então, esse povo melhorou o produto que já existia. É isso. Então, a gente tem percebido mesmo uma sensibilidade maior dos arquitetos, dos designers de interiores, que formam
essa população também, né? Essas pessoas que estão decorando a sua casa, e aí as pessoas que visitam a mostra percebem que esse produto traz uma afetividade, uma identidade diferente e que faz diferença no dia a dia, né? Exatamente. De quem mora nessa casa. E, além disso, a gente tem investido muito no acabamento, na oferta, porque o acabamento é tudo num produto. Não é isso? É isso. E ao longo do tempo, a gente vem cada vez mais refinando nossos projetos. É o que o Dinaldo falou, né, Dinaldo? Ah, você quer falar? Quando Janete fala que o artesanato cura, também Dada também falou, é muito interessante, porque eu tenho uma experiência muito viva nas favelas da minha cidade, que eu trabalho com pessoas da área de risco. Então, eu ministro lá oficinas, e nas oficinas eu recebo mães que têm filhos drogados, eu recebo mães que têm esposos na cadeia, mães que estão com depressão, e depois do final do curso, elas saem tudo renovada. E nisso, a gente tem a oportunidade, que temos uma lojinha lá, de vender essas peças. E a alegria dela, quando elas vendem, que o dinheiro vem, o recurso entra em casa. Elas dizem, eu vou comprar 1 quilo de açúcar, eu vou comprar 1 quilo de feijão. É tanto que a minha preocupação foi tão grande, que o governo do estado, ano passado, na edição Expo Favela, que é uma edição que acontece em todo o Brasil, e o nosso estado é o único estado que premia as pessoas com dinheiro. Então, 20 pessoas, 20 projetos, foi premiado com R$40 mil. E eu fui um desses 20, top 20, e esse dinheiro está sendo trabalhado nas favelas de Alagoa Grande. Inclusive, eu tenho aqui Adriano, breve vai estar lá, dando uma oficina de papel machê para esse pessoal. Então, o artesanato em nosso estado está sendo algo muito que especial. Acredito que todo o estado desejaria ter o governador que nós temos, que tem esse olhar. Hoje nós temos em nosso estado a Lei Aldir Blanc, e nós estamos como oficineiro nas escolas, dando possibilidade para os nossos jovens desenvolver trabalhos voltados à reciclagem, ao tirar do lixo aquilo que pode se tornar um luxo. Então, para nós é muito valioso e nós temos orgulho. Hoje eu vivo do artesanato e eu tenho orgulho de dizer que a Paraíba faz muito por nós, o governo da Paraíba faz muito por nós, que somos artesão, e que dá muitas oportunidades e muitas portas se abrem para nós. Eu queria complementar, lembrando 2 coisas. Como eu já não sei se eu falei, eu sou gerente de um museu lá na Paraíba, do Museu Casa de José Américo. E dentro do museu nós temos um ramo, eu digo um pezinho do artesanato, porque lá nós desenvolvemos oficinas de renda, de filé e de bilro. E a cada semestre a gente coloca na rua, vamos dizer assim, 20, 30, 40 mulheres com carteirinhas de artesã, tendo feito o curso, a oficina, e que saem, e são mulheres que vêm de comunidades bem pobres, socialmente, vamos dizer assim, desajustadas, vulneráveis, e que elas adquirem uma cidadania com esse curso. E com esse trabalho, que nós achamos maravilhoso. E preservando uma tradição também, né? E preservam a tradição, né? E renova, porque a renda de bilro estava morrendo. Nós só tínhamos uma artesã, hoje já temos dezenas dentro da cidade de João Pessoa. Isso tudo, o coroamento, eu diria, que você falou palavras que eu ia dizer, é por força também do apoio do nosso governo. O nosso governo João Azevedo, ele apoia, sim, indiscutivelmente, incondicionalmente, tudo o que se faz dentro do artesanato. Ele tem uma tradição, Maria Elza já falou, vem de uma família de artesãos, e ele ama o artesanato. Então, ele homenageia, ele vai a todas as aberturas, ele sempre está presente, tudo que se pede, ele se consegue, basta que chegue aos ouvidos dele. Então, isso é uma força, é uma garantia.
Como faz diferença, né? Como faz diferença. É verdade. Quer falar? Eu gostaria de dizer obrigado, Marielza, obrigado, professora. E gostaria de dizer também que no nosso salão do artesanato paraibano, como foi dito aqui, nós também temos o lado que o ingresso é 1 quilo de alimento. Isso. Que esse ano foram uma ação social. Foram quantas toneladas, Marielza? 7 toneladas de alimentos. Em Campina Grande, a gente recolheu e mandamos para os artesãos do Rio Grande do Sul. Fizemos uma parceria com os Correios e todo o artesão do Rio Grande do Sul que tinha perdido o seu ateliê e tal, recebeu alimentos que foram recolhidos no Salão de Campina Grande do ano passado. E desse ano, de janeiro, foram também perto de 7 toneladas, foram para entidades que tinham convênio com o governo, que tinham necessidade desses alimentos. Asilos de idosos, crianças com câncer, autistas, síndrome de Down, todas as entidades com convênio com o governo. Socorro lembrou bem. E um trabalho, professora Janete, que também é feito, é do artesanato no sistema penitenciário. Nós temos o programa de ressocialização no estado da Paraíba, com oficinas em todas as cadeias e presídios do estado, um projeto chamado Castelo de Bonecas, onde é repassado exatamente para essas mulheres dentro dos presídios como fazer bonecas de pano. E essas bonecas, elas tiveram assim uma projeção nacional. A boneca Juliette, né, quando Juliette ganhou o BBB, explodiu e hoje elas fazem as caricaturas. Então, qualquer pessoa famosa ou não famosa der um retrato muito bem fidedigno, essas bonequeiras elas fazem em réplica, claro, né? E vendem essas bonecas. Então, tem a boneca Elba Ramalho, a boneca Marinês, a Maria Bonita. Então, ícones da cultura paraibana, elas também vendem no repertório. Todos os salões, como Edinaldo lembrou, está lá o estande do projeto Castelo de Bonecas, e a gente expandiu para os outros também. Então, tem cadeias que trabalham com cestaria no interior, com madeira, com vassouras, até com pimenta, plantação de pimentas e conserva, né? Então, nós vendemos dentro dos salões de artesanato esses produtos que são frutos da ressocialização. E queria também lembrar que hoje à tarde, a partir das 2h, ela não está aqui agora, ela já está em São Paulo, mas a esposa do nosso governador, né, a primeira-dama do Estado, que é presidente de honra do nosso programa, Ana Maria Salles Lins, e a nossa secretária, veio representando o governador também, Rosália Borges Lucas, já acabou de chegar no aeroporto, já está vindo para cá e vai participar hoje de tarde da abertura com a gente. Então, realmente, é um governo que valoriza, né, essas ações, vai estar aqui junto com a gente, querendo conhecer todo o trabalho do Museu A Casa, Renata Melão e toda a equipe, né, eles vêm prestigiar e vêm conhecer aqui dentro dessa conexão. Claro, eu gostaria de dizer a você, Marielza, e a todos presentes, né, que um dos grandes apoiadores também é o SEBRAE. Né? Eu dei muita consultoria pelo SEBRAE. E hoje, considerando que estamos às vésperas do São João, e eu dei muita aula nas associações de boneca de pano, considerando que eu amo Marielza há mais de 20 anos, eu fiz uma boneca para sua netinha. Te amo. De São João. Que bom. Esse São João eu também quero um dia conhecer, deve ser uma festa linda. Gente, estamos terminando aqui a nossa conversa. Eu queria saber se alguém quer fazer pergunta do nosso público aqui presente. Tem uma... Espera aí.
Obrigada. Eu sou muito fã, sou amiga da Regina, então eu acompanho tudo na arte e tal. E eu viajo muito também, minha filha mora em Portugal. E o que eu mais vejo quando eu viajo, e eu sempre fico olhando, né, eu amo o Nordeste, eu amo o Brasil e tal, é que todos os museus, todas as outras cidades só falam de arte, né, arte de artesanato com alma. E eu acho que esse é o maior desafio do Brasil. Por que eu acho o trabalho todo maravilhoso, até fiz questão, acordei cedo, eu falei, eu vou lá ver, porque ela postou, eu falei, nossa, eu não conheço, eu quero ver, né, essas feiras que a gente vai, no Recife, na Paraíba. Eu queria entender o que falta na visão de vocês todos, o que falta, não só a política pública, mas o que falta para o artista ganhar o que ele merece. Entende? Porque, assim, eu conheço vários artesãos que, às vezes, eu mesma ajudo. Eu falo assim, vamos postar? Ele, não, eu sou tímido, mas não tem jeito, vamos postar que vai melhorar. Então, eu queria entender, porque, assim, a Europa já vê isso. Ela entende que uma peça feita como o seu colar, que é a mão, tem o seu tempo e a sua alma. Entende? Ela tem algo especial, ela tem um valor, né, que é único, e isso vale muito. O que na visão de vocês, artistas, ou o que a gente pode fazer para valorizar mais? O que falta? Mais eventos, mais associações, mais coisas assim? Eu queria ouvir vocês. É uma dúvida que eu tenho, porque eu vejo isso tão valorizado lá fora, aí quando a gente volta para o Brasil, eu não vejo a mesma coisa, eu não sinto igual. Eu sinto que uma oficina dessas é a coisa que eu fiquei ouvindo, eu falei, já vou querer fazer todas. Porque isso não só conecta, como isso liberta as crianças, os adultos. Então, é muito mais uma pergunta, uma reflexão. O que falta para a gente, como brasileiros? Antes deles responderem, eu vou dizer uma coisa que pode chocar todo mundo, mas eu sou funcionária do SEBRAE, e estou emprestada ao governo do Estado, né? Então, a gente faz plano de negócio, a gente sabe fazer contas. E essa sua pergunta, eu estou há 25 anos estudando muito o artesanato exatamente economicamente. A atividade artesanal, ela não é uma atividade economicamente viável pelo tempo que ela leva para ser feita. E isso é chocante, ao mesmo tempo, porque você tem, dentro do que a gente ganha, por exemplo, quem é que pode pagar uma toalha de renda renascença, R$8.000? 1% da população brasileira, vamos supor que é a elite, que tem um poder econômico que não olhasse, né, e que pagasse R$8.000 numa toalha de renda renascença, sem pedir menos. Mas é justamente essa população que não valoriza uma toalha de renda renascença, mas compra uma bolsa da Louis Vuitton por 60 mil, por 100 mil reais. Então, o que falta é só a gente ter consciência disso. Eu acho, assim, de tanto tempo que a gente tem e vê, é a gente simplesmente valorizar. Porque quem valoriza não tem dinheiro para comprar. Eu falo por mim, né? Porque eu tenho toalha de renda renascença fazendo 1000 sacrifícios, pagando muito dividido, e ainda não é toda feita de renascença, é um pedacinho. E como eu gostaria de ter muito mais na minha casa. Mas essa é uma realidade, né? E no capitalismo selvagem que a gente vive, isso é fato, né? Por quê? Por exemplo, uma conta que eu sempre faço com os artesãos que estão, quando a gente dá uma oficina de precificação, eles perguntam, né? Como é que a gente vai botar o preço numa peça? É muito complicado, porque elas dizem, por exemplo, para fazer um paninho de renascença, que demora 1 semana. E esse mesmo paninho de renascença, elas cobram R$120. Quando você tira o material... Eu estou falando renascença porque eu não sei fazer o cálculo ainda do papel dos meninos, para usar como exemplo. Quando você tira o material, que é extremamente caro,
né? É um material industrial, só existe uma fábrica de lacê e de linha de renascença que fica em Poção e Pesqueira, em Pernambuco. Elas viajam para comprar esse material até o arranjo produtivo onde elas trabalham, que é em Monteiro, no Cariri da Paraíba. Então, elas gastam com transporte, elas gastam com esse material. Então, quando elas tiram o material, esse mesmo paninho de renascença, pela mão de obra dela, elas vão ganhar, assim, tipo, R$40. Quando tira o material, tira tudo e tal e tal. Só que para fazer uma faxina na casa de alguém em João Pessoa, o mais barato que se paga é R$150. Ela vai, o patrão às vezes dá o transporte, a alimentação, as 3 refeições, né? E ela tira livre os R$150. Então, quem é que vai querer fazer renda renascença? É uma conta, gente, que eles fazem. Por que não tem? Ah, mas os jovens não querem mais fazer artesanato. Porque eles fazem essa conta. Eles vão lá no celular e veem que tem outras oportunidades, né? Então, a gente precisa valorizar e ter uma dimensão de que a gente precisa investir em artesanato, não porque economicamente, porque vai vender, porque precisa se preservar a cultura, porque tem um valor social, porque é nossa raiz, porque é importante, e não fazer essa conta. É um movimento exatamente na contramão para não ser feita essa conta. E é isso. E, às vezes, o tecido, o pano de renda renascença, que é feito na Paraíba, é de excelente qualidade. Enquanto o de Pesqueira não é desvalorizante, se tiver alguém de Pesqueira que me desculpe, mas é de quinta. Então, com R$100 você compra o da Paraíba. Com R$100 você compra 4 de Pesqueira, porque não tem qualidade. E a gente preza, porque a gente leva grandes estilistas, renova, tudo é feito com muita cor, com muito jeito, com muito cuidado. E isso faz a diferença. E, completando, Gel, hoje o artesanato no Brasil, acho que em qualquer lugar também, ele tem, assim, de uma categoria bem diferente, né? Começa de R$10 até menos, R$5 até 3.000, 5.000, né? A gente sabe disso. Depende da tipologia, como a Maria já estava falando da Renascença. Eu posso falar do papel, eu posso falar de um prendedor de roupa, que é uma coisa que eu faço, por exemplo. Consegui, na pandemia, transformar esse prendedor de roupa de madeira em um casal. É simples, mas é uma coisa que eu quero fazer 100 deles, porque eu sei que vende baratinho, vai vender muito. E para mim é mais importante vender do que guardar ou ficar na loja expondo, né? Para muita gente isso é a realidade. Para os artesãos é uma realidade, eles querem vender. A gente não vai fazer a coisa para ficar expondo, né? Para ficar se amostrando. É para sobreviver disso, é para, né, ter uma troca. Uma troca. E como existe, como eu falei, tantas tipologias, cada uma vai ter sua história, né? Vai ter gente que vai só querer comprar renda, outro vai querer comprar barro, outro só quer coisa de madeira, né? Depende do... E eu mesmo, como apreciador, quando eu chego num lugar que eu vejo uma obra, nossa, aquela vai me chamar a atenção, né? Pode ser só, vamos supor que seja madeira, né? Agora no salão acontece isso, né, Gel? A gente andando lá dentro, Gel mesmo gosta de comprar, ele vê, ele diz, nossa, essa sereia de barro é linda, vai comprar. Se der para comprar, se você tiver dinheiro para isso, vai comprar. E é difícil a gente produzir sem saber se vai vender, né? Agora mesmo, para a gente vir para cá, a gente foi convidado a trazer algumas peças para a loja. A gente vinha da oficina e muitos vieram só para o salão. A gente vai expor aqui na galeria e vai participar da oficina, no caso da gente. Mas também vai poder vender alguma coisa, né? E a gente pensa, né? Será que vai vender? O que é que eu vou vender, né? Por quanto eu vou vender? Lá na Paraíba é um valor. Aqui foi o triplo do valor. Olha só. Se eu chegar nos Estados Unidos, vai ser outro valor. Da Bahia era R$160. Eu digo, não dá para fazer 150? Ela disse, não. Os 10 é o meu almoço. E muitas vezes, isso do almoço, por exemplo, eu passei por isso e passo às vezes, dependendo do momento, a gente está no salão,
A gente sabe que no salão, todos os dias, a gente vai gastar o Uber para ir ver. Vai ter que ter alimentação, né? 2 ou 3, lanche, café, tudo é caro. Às vezes a gente tem que vender para tirar aquela despesa, né? E vai vender de qualquer jeito. Eu, pelo menos, às vezes nem boto o preço. Chega uma pessoa bem linda, né? Bem chique, eu digo, 200. Chega uma mais peça, 50. Já baixa o preço. Não é desvalorizando, é tentando vender, né? Querendo vender. Eu acho que é por aí. Bom, gente, eu acho que, né, foi muito boa essa conversa. Foi delicioso ouvir vocês. Convido todo mundo aí para visitar a exposição. Hoje a festa vai longe, né? Aniversário do museu. E vai ter música, vai ter comidinhas, vai ter as oficinas que vocês vão ministrar, né? Quando? Amanhã? De 10 a 1 da tarde, né? Faz a propaganda. A oficina ela aconteceu já na quinta-feira, foi demais. Tem pessoas aqui que fizeram a oficina e que vão voltar amanhã. Algumas não vão poder voltar, né? Mas a gente já soube que tinha 20 vagas, chegou a 27. Hoje eu já soube que tem 30. E a gente vai receber, mesmo assim, as pessoas. Quem quiser vir, pode vir. A gente não tem limite, porque quem não puder ficar na mesa, não tiver espaço, ou não quiser fazer, vai apreciar, vai ver o processo. A gente tem uma magia, foi bom demais atingir essa magia de poder fazer coisas, né, livre de quem queira produzir, ou não, né? De quem queira. E que horas vai ser? Vai ser a de amanhã de 10, quando abrir o museu, abre às 10, até 1 da tarde. Mas a gente pretende que não tenha esse final de 1 da tarde. Pode ser 1h30, 2, 3, né? A gente está aqui para isso, né? Então, e hoje eu queria só reforçar que hoje tem um grande show de Jarbas Maris, que é um paraibano, mora aqui há muito tempo. Ele canta música popular, MPB, né? Vai ter show. Essa degustação, que Maria Elza também já falou, cuscuz, tapioca, cachaça, castanhas, vai ser divertidíssimo. A partir das 3 horas, como as meninas falaram, que a abertura ia ser 14, mas a partir das 15 horas até as 18 horas. Então a gente vai estar aqui, né? Vai ser bom demais. Não esqueça que a oficina, né, tá livre. Minha amiga ali que fez está ali prontinha. Vai voltar, né? Ela me falou uma coisa incrível. Não me lembro teu nome, que era Carol falou assim: poxa, Dada, eu faz 27 anos que eu trabalho com papietagem, mas nessa oficina de vocês eu aprendi também coisas novas e foi incrível estar aqui. Eu agradeço por isso. Obrigado. Que bom. E então, todos convidados. A gente também tem a loja aqui em cima, né? Vocês estão convidados, tem peças deles lá, se vocês quiserem conhecer, quiserem dar uma olhada, comprar também. E, bom, é isso. Então, eu não sei se... Gente, muito obrigada por vocês estarem aqui até agora, por vocês terem vindo nesse sábado. Foi uma alegria ter essa reunião sobre o papel aqui no museu.